os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
Queridos irmãos, esse é um momento todo especial, é um momento da oração intercessória. É um momento onde todos nós podemos abrir o coração a Deus como a um amigo, certo? Um momento onde nós podemos expor a Deus todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todas as nossas alegrias, certo? Então, neste momento eu quero convidar você para que feche os olhos. Nós vamos orar por todos nesta manhã. Oremos. Querido bondoso Pai Celestial, neste momento temos aqui a Tua santa congregação reunida, e todos têm aflições, têm problemas, têm alegrias a contar a Ti. Neste momento nós queremos pedir especialmente para as pessoas que têm aflições e têm problemas, que elas possam ser atendidas por Ti e que possam, Pai de amor, louvar o Teu santo nome pela bênção recebida, que é a solução do problema, a solução da sua aflição. Aqueles que têm alegrias a compartilhar, que possam fazê-lo honrando e bendizendo o Teu santo nome. Nós nesta manhã queremos entregar nossas vidas em Tuas santas mãos, que o Senhor guie a vida de cada um aqui presente. Nós te suplicamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, é uma alegria estar aqui com os irmãos novamente para mais um culto de louvor e rever aqui alguns irmãos, como diz o pastor Paulo Castilho, amigos de longa data. A irmã Neusdete, né? Essa irmã mora no nosso coração, faz tempo que ela não aparecia por aqui. Temos aí o irmão Wesley, né? Wesley, do CPA2. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas parece que está querendo vir do CPA3. Estou falando baixinho para ninguém ouvir, tá? E, irmãos, é uma alegria encontrar todos os irmãos, todos vocês, né? Louvando a Deus. A igreja hoje está um pouco vazia porque os irmãos foram aí numa excursão, e isso é muito bom, né? Certamente estarão também louvando o nosso Deus nesta manhã. Aqui nós temos o sermão desta manhã. Eu tentei preparar esse PowerPoint já faz 2 semanas. Já preguei em 12 lugares e ainda não terminei. Mas
Eu creio que até o final do ano eu vou terminar, né? Ali nós temos o PowerPoint, até ele abrir, nós temos aí uma mensagem de graça, para cada um de nós, ok? Uma mensagem de graça que Cristo traz para cada um de nós. E nesta manhã nós vamos ver esses pontos detalhadamente. E se ele não abrir, não tem problema, a gente abriu, né? Vamos aí então. Graça oferecida, decisão necessária. Quando Deus nos oferece a graça, quando Cristo nos oferece a graça, Ele também quer de cada um de nós o que? Uma decisão. E a decisão que Deus deseja que tomemos é a decisão de aceitá-lo como nosso Salvador, aceitá-lo como nosso Senhor, aceitá-lo como aquele que pode salvar as nossas almas. Esta é a decisão esperada por Cristo Jesus. Pode passar. E aqui então nós temos o texto desta manhã. O texto desta manhã é um texto rico, ele é maravilhoso, ele é profundo. Ele diz assim, Amós 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Queridos irmãos, pode passar o próximo? Esse texto é um texto extremamente rico, um texto extremamente profundo. Eu dou muito trabalho para vocês, né? Extremamente profundo. Por quê? Porque o profeta Amós, o que ele está anunciando, o que ele está dizendo, o que ele está profetizando é que um dia o ministério de Jesus, o pão da vida, vai acabar. E o profeta Amós, ele continua profetizando, ele continua falando, ele continua anunciando, e ele diz assim: o ministério do Espírito Santo, a água viva, também vai acabar. Também vai acabar. Queridos irmãos, o ministério de Cristo, nós já o conhecemos. Jesus nasceu nesta terra, ele encarnou, ele tornou-se carne. Ellen White diz que ele assumiu a natureza humana e, portanto, ele é 100% Deus e também 100% homem. Ele assume a natureza humana, como criança ele vive aqui nesta terra, ele então se torna adulto e ele pregou durante 3 anos e meio, certo? E ali, queridos irmãos, pegaram, prenderam, crucificaram, julgaram justamente, o crucificaram, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou e foi para o céu. E ele está onde hoje? No santuário. E que parte do santuário ele está? Em 1844, ele passou do santo para o santíssimo, iniciando o quê? A obra do juízo intercessório, a obra do juízo final. Então, Cristo está no santuário, intercedendo por mim e por você, intercedendo por nós. Enquanto a vida existe o quê? Graça. Enquanto a vida existe o quê? Salvação. Enquanto a vida existe o quê? Misericórdia para mim e para você. Jesus está no Santíssimo, intercedendo por cada um de nós. Agora, e o ministério do Espírito Santo? Queridos irmãos, o ministério do Espírito Santo, ele é um ministério lindo, ele é um ministério amplo, ele é um ministério muito grande, né? Você sabe onde mora o Espírito Santo? Você sabe onde mora o Espírito Santo? Ele mora no CPA 3, não mora? Mora no CPA 3. Ele mora também no CPA 4, mora no CPA 2, mora no Alvorada, mora na Várzea Grande, ele mora no Mato Grosso, ele mora no Rio de Janeiro, ele mora no Nordeste, ele mora na França, ele mora na Alemanha, ele mora na China. Nós podemos dizer que ele mora em sua casa.
E eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele mora onde? Na terra. Jesus disse assim: olha, quando eu subir ao céu, eu enviarei o que? Um Consolador. E ele está aqui na terra, ele está trabalhando, ele é um Deus poderoso, queridos irmãos. Mas interessante que ele não chama a atenção para si. Nós deveríamos aprender muito com o Espírito Santo. Ele não chama a atenção para ele não chama a atenção para a pessoa dele, mas ele chama a atenção para quem? Para Cristo, que é a fonte da salvação. Queridos irmãos, Amós diz então claramente que este ministério de Cristo Jesus, o pão da vida, ele vai acabar. E ele diz também que este ministério do Espírito Santo, a água viva, também vai acabar. Mas vocês acham que o ministério do Espírito Santo é um ministério fácil? Qual é o ministério do Espírito Santo? O que ele faz? Pode passar no próximo slide aqui. Vou trazer aqui um verso para os irmãos que resume tudo que o Espírito Santo faz. Olha só: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em São João capítulo 16, verso 8. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, convencer uma pessoa do pecado é algo fácil? Não é algo fácil. O ministério do Espírito Santo não é nada fácil. Existem pessoas que estão em pecado, e se você falar assim, você está em pecado, ela fala assim: não estou em pecado não. Que negócio é esse? Por que você está falando que eu estou em pecado? Ele vai discutir com você, não vai? Chama a pessoa e diz assim: você está em pecado. Não estou em pecado não concordo com isso não. E ele vai falar assim: não concordo com o que você está dizendo não vou concordar com isso não, eu vou sair dessa igreja aqui, eu vou para outra igreja. E sai daqui e vai para outra igreja. Outra igreja adventista. Mas, queridos irmãos, o ministério do Espírito Santo é esse: convencer a pessoa do pecado. E nós vivemos em dias onde as pessoas não estão assim acessíveis, não estão permitindo que o Espírito Santo fale aos seus corações, estão resistindo, E quando você traz assim apelos, quando você mostra assim realidades, as pessoas ficam assustadas e já querem discordar. Mas, queridos irmãos, esse é o ministério do Espírito Santo. Irmãos, vivemos em dias terríveis, Existem mulheres que querem virar homens, existem homens que querem virar mulheres. Há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, um homem falou assim: olha, eu sou uma tartaruga, e se vestiu lá de tartaruga e saiu caminhando pela cidade como se fosse uma tartaruga. Existem pessoas que dizem assim: olha, eu não vou casar com ninguém, eu vou casar comigo mesma. E, queridos irmãos, acabou casando com ela mesma, Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Irmãos, vivemos em dias terríveis, em que, se nós formos falar com base bíblica tudo aquilo que nós sabemos a respeito deste assunto, lá fora vai ter alguém falando assim: olha, eu vou te processar porque você me ofendeu. Vivemos nesses dias, são dias terríveis, dias em que as pessoas estão assim no pós-modernismo e não aceitam opiniões. Alguns falam assim: olha, você chega para ele e fala assim: olha, a verdade de Deus é essa, a Bíblia Sagrada diz isso. Ele: não, eu não aceito essa verdade não, essa verdade não é para mim, essa verdade não, o que é verdade para você não é verdade para mim. Eu vou dizer um negócio para você: não existe nem pecado, não existe nem pecado. Você que pensa que existe pecado. O que é verdade para você não é verdade para mim. O que é verdade para mim não é verdade para você. Quem decide isso sou eu. As pessoas estão assim, rebeldes. As pessoas estão em rebelião contra Deus. E este é o ministério do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E convencer uma pessoa de que ela está em pecado não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, mas o Espírito Santo, ele faz isso com grande facilidade, grande maestria, porque ele é Deus.
Queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Amós fala que um dia esse ministério de Jesus, o pão da vida, vai acabar. E esse ministério do Espírito Santo, a água da vida, também vai acabar. E queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que nós vivemos nesse tempo terrível, angustioso, um tempo em que as pessoas estão no pós-modernismo, discutindo tudo, discordando de tudo, tem informações constantes em sua palma da mão, né? Podem fazer o que quiserem, mas eles precisam decidir a graça que é oferecida. E queridos irmãos, esse ministério então, ele continua no céu. Jesus continua intercedendo por cada um de nós. E esse ministério também, ele continua aqui na terra. O Espírito Santo continua convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas, queridos irmãos, quando Jesus disser lá do céu assim, olha, está feito, acabou. Quando o Espírito Santo disser aqui nesta terra assim, olha, aqui também está feito, aqui também acabou. Então, para cada um de nós, vem o que nós, adventistas do sétimo dia, conhecemos como o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça. Sim, queridos irmãos, quando no céu Jesus disser, olha, está feito. Quando o Espírito Santo aqui na terra disser assim, olha, aqui também está feito. Queridos irmãos, haverá o fechamento da porta da graça. Queridos irmãos, nesta terra ocorrerá pela última vez, né? A última semana de oração. Nesta terra acontecerá pela última vez o último batismo, a última semana de evangelismo, o último programa da Novo Tempo. Vai acontecer o último apelo para que a pessoa se converta. Um dia, tudo vai acontecer pela última vez. E você e eu teremos que tomar uma decisão. E que essa decisão seja ao lado de Cristo Jesus. Amém. Porque, feito este apelo, feito esse último apelo, essa última decisão, esse último batismo, este último programa do Novo Tempo, este último apelo para que a sua vida seja entregue a Cristo Jesus, então vem o quê? O fechamento da porta da graça. E queridos irmãos, ali diz assim, olha, então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois o homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Né? Está lá em Gênesis, o capítulo 6, o verso 3. Em outras palavras, este verso está dizendo que o Espírito Santo não agirá para sempre. Um dia o seu ministério vai também o quê? Acabar. E quando esse ministério acabar, vem o fechamento da porta da graça. E queridos irmãos, nós temos que ter decidido estar ao lado de Jesus, pois estando ao lado de Jesus estaremos salvos, e aqueles que decidirem não estarem ao lado de Jesus estarão o quê? Irremediavelmente perdidos. Com o fechamento da porta da graça, queridos irmãos, começam a acontecer algumas profecias. Eu gostaria que os irmãos, pode passar o próximo, se houver o próximo, não veio o próximo, né? Não. Eu pensei que eu tinha incluído e não incluí. Está ótimo. Obrigado. Pode deixar assim mesmo. Vem então, começam a acontecer, algumas profecias começam a se cumprir. A primeira delas está lá em Apocalipse, o capítulo 22, o verso 11. Vamos ler lá. Apocalipse, capítulo 22, o verso 11. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar o seu celular, a Bíblia Sagrada, não tem problema, ok? Apocalipse 22, verso 11. O que diz lá? Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Em outras palavras, fechou a porta da graça.
o santo continue a santificar-se, o justo continue a praticar justiça, o imundo, o injusto continue nas suas práticas, porque cada decisão foi tomada, o último apelo foi feito e cada um teve a aceitação que achou melhor para a sua vida. E juntamente com o fechamento da porta da graça, lá em Mateus capítulo 24, verso 14, os irmãos podem ler comigo, Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Diz assim, 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho ele vai ser pregado em todo o mundo. Todas as pessoas terão consciência de que existe um Deus que pode salvar, que pode fazer com que você herde a vida eterna. Mas, queridos irmãos, aqui nós vamos fazer um pequeno comentário. Quando é que nós vamos cumprir esta missão? Será que o Danielzinho dando estudo bíblico, Jesus é bom e você deve guardar o sábado? Também. Mas, queridos irmãos, sabe quando que nós vamos evangelizar o mundo? Dando esses estudos bíblicos. É importante que continuemos dando estudos bíblicos. Sabe quando? Nunca. Mas Daniel, nunca. Irmãos, nascem por ano 132 milhões de crianças, né? A mortalidade está em torno de 70 milhões. Então nós estamos tendo um crescimento mundial de pessoas em torno de 62 milhões. Sabe quando que eu vou conseguir dar esse estudo para essas pessoas todas? Nunca. Mas Daniel, então como é que isso vai acontecer? Queridos irmãos, o ministério do Espírito Santo, ele agirá de tal maneira que essa pregação do Evangelho, ela vai ser milagrosa. Os discípulos estavam lá no tempo de Jesus, ninguém sabia falar as línguas de outras nações, né? E Jesus então falou assim, olha, esse povo precisa ouvir a verdade. E o que eles tiveram? Eles foram capacitados com o dom de línguas, eles falaram para as outras nações foram evangelizadas. O aspecto aqui foi o milagre, o dom do Espírito Santo. Desculpa. O dom do Espírito Santo. Filipe, ele foi colocado lá no caminho do eunuco. Lembram da história? E ele pregou para o eunuco, lá em Isaías, né? Olha, Isaías está falando isso aqui. E o eunuco foi, mas que legal, que bom. Olha, aqui eu vejo água e o que importa? O que falta para mim ser batizado? Ele falou assim, não falta nada, vamos lá. Entraram na água. Filipe pegou e batizou o eunuco. E quando ele terminou de batizar o eunuco, o que o Espírito Santo fez com ele? Arrebatou, o transportou para um lugar, se não me engano, Azoto, né? Azoto. Ele se encontrou na cidade de Azoto. Queridos irmãos, a pregação do Evangelho em todo o mundo, ela vai acontecer com milagres. O Wesley está aqui no CPA e de repente ele é trasladado para a China, mas ele não fala chinês. Deus o capacita com o dom de línguas e ele prega para os chineses. E queridos irmãos, alguém está pregando aqui no CPA e de repente o Espírito Santo traslada para a França, mas ele não sabe falar francês, e ele vai e ele fala em francês porque ele recebeu o dom de línguas. Vai ser um ministério bonito, os meios de comunicação, TV Novo Tempo, internet, tudo isso vai ser usado para a pregação mundial do Evangelho. Então virá o fim. Obrigado, irmão. Água em francês é duro. Amém. E queridos irmãos, juntamente com o fechamento da porta da graça, lá em Apocalipse 7, verso 1, Apocalipse capítulo 7, verso 1, começam então uma série de acontecimentos.
uma série de acontecimentos. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando segundo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esses ventos são as pragas, né? E esses anjos estão retendo essas pragas, justamente para o quê? Para que o povo seja selado, para que o povo aceite a salvação, para que as pessoas sejam alcançadas pela salvação. Queridos irmãos, eles seguram então esses ventos, essas tempestades, estas pragas, para que as pessoas possam então ser alcançadas pela graça de Cristo. Apocalipse 16, você pode conferir comigo? Aí estão então as 7 últimas pragas, né? Apocalipse capítulo 16. Ouvi ainda do santuário uma grande voz, no verso 1, dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então começa o derramamento das 7 pragas sobre a terra. Isso acontece quando houve o fechamento da porta da graça. E queridos irmãos, quando isso acontecer, quando tudo isso acontecer, começa então o tempo de angústia. O tempo de angústia. Eu sei que você conhece o tempo de angústia para os santos, vai ser uma aflição passageira, né? Mas eu quero focar aqui o tempo de angústia para os ímpios. Para os ímpios. Eu quero que você perceba o quanto esse tempo será terrível para os ímpios. Né? Interessante que esse povo ele estará sobre a terra e a terra está em convulsão, as pragas estão sendo derramadas, as pessoas estão desesperadas, né? Correndo de um lado para o outro, e elas estão desesperadas. Por quê? Porque o Espírito Santo se retirou da terra, o Espírito Santo se retirou das pessoas ímpias. Interessante que o Espírito Santo não se retirou, na realidade, eles é que não aceitaram o Espírito Santo, né? Eles não aceitaram o Espírito Santo, e eles então estão desesperados. A pessoa sem Deus no coração é uma pessoa aflita, desesperada, ela está à beira do desespero, né? E queridos irmãos, eles então começam a correr atrás da palavra de Deus. O livro de Amós diz assim: olha, eles andarão de mar a mar, né? Do norte até o oriente, procurando a palavra de Deus, e não acharam. Eu quero que alguém ore por mim. Eu ouvi dizer que lá no CPA3 tem um pregador, é o Daniel, ele está lá, ele está pregando. Eu vou lá no CPA3, e chega aqui no CPA3, o Daniel não está mais pregando. Por quê? Porque a porta da graça fechou, e ele não está mais pregando. Mas olha, no CPA3 não tem, talvez em São Paulo eu encontre um pregador, e ele pega um avião e vai daqui para São Paulo, e chega lá e não encontra um pregador. Talvez em Nova York eu encontre um pregador, ele não encontra um pregador. Eu vou na França, eu vou na Alemanha, eu quero uma palavra de paz, uma palavra de alívio, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Que as pessoas estarão sem o Espírito Santo, eles estarão desesperados, andarão de mar a mar, né? Do norte até o oriente, procurando a palavra de Deus, e não acham. Queridos irmãos, é interessante nós notarmos que essas pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que não se entregaram, as pessoas que não se batizaram, as pessoas que não aceitaram a salvação, elas estarão desesperadas, correndo atrás da palavra de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles não a acharão. Por quê? Porque a palavra do Senhor pode até estar entre eles, né? Eles podem até ter uma Bíblia física, eles podem até ter a Bíblia no celular,
Eles podem até ter um livro, mas eu pergunto a vocês, o que dá poder a este livro? O que dá poder a este livro? Este livro ele é fabricado de tinta e papel, concorda comigo? Com a tinta e papel, eu posso fabricar um livro de matemática, posso fabricar um livro de biologia, um livro de química, um livro de geografia, um livro de história, qualquer outro livro. Mas este livro aqui, o que dá poder a ele? Queridos irmãos, é a graça do Senhor Jesus que dá poder a este livro. O que dá poder a este livro é o poder do Espírito Santo para que consigamos compreender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, qual é a vontade de Deus, expressa a vontade de Deus em salvar cada ser humano. Isso é que traz poder. As pessoas podem até ter a Bíblia, mas elas não entenderão a Bíblia, porque o Espírito Santo se retirou, a porta da graça fechou, Jesus cessou a sua intercessão no santuário, e eles então estão aqui, no tempo de angústia. A situação vai ser semelhante à Arca de Noé. Lá na Arca de Noé, Noé fez a pregação. Noé pregou quantos anos? 120 anos. Quantas pessoas ele converteu? 8. Só converteu sua família, né? Só 7 Foi o pessoas. pior diretor de trabalho missionário que eu já vi na minha vida, né? Esse aqui, né? É lógico que alguns que trabalharam na arca se converteram, mas morreram antes do dilúvio. Então, mas foi o pior diretor de trabalho missionário que eu vi na minha vida. E Jonas, há poucos dias atrás eu estive aqui no CPA 3 e o pastor, não sei o nome dele, qual pastor aqui? Oséias. Pastor Oséias estava pregando sobre Jonas, né? Jonas pregou quantos dias? Um dia. E ele converteu quantas pessoas? Mais de 120 mil. A Bíblia não fala de 120 mil. A Bíblia diz que foi mais de 120 mil. Esse foi o melhor diretor do trabalho missionário que eu já vi, né? E olha, o homem saiu da boca do peixe. Eu aprendi com o pastor. O homem saiu da boca do peixe. Vamos ouvir ele, né? Dagon, ele era metade homem, metade peixe. E quando Jonas foi vomitado da praia, eles ficaram assim assustados. Caramba, né? Esse homem saiu da boca do peixe. O que ele tem para dizer? Ele falou assim: olha, passados tantos dias, Deus vai destruir essa cidade. Meus irmãos, todo mundo se converteu, todo mundo se vestiu de pano de saco, cinzas, arrependido, porque eles não queriam ser destruídos. Jonas foi o melhor diretor de trabalho missionário que eu já vi na minha vida. Queridos irmãos, quando isso acontecer, quando Deus falar no céu assim: olha, aqui acabou, está feito. Quando o Espírito Santo disser aqui na terra: aqui também acabou, aqui também está feito. Fecha-se a porta da graça, começam as pragas, vem o tempo de angústia. Mas o Senhor nesta manhã, Ele tem também algo maravilhoso. Ele tem uma esperança maravilhosa. Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus capítulo 5, verso 6. Vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus 5, verso 6. O que diz aqui? Vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Serão fartos. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça. Interessante que lá no livro de Amós, os que têm fome e sede, eles estão desesperados. Mas Jesus aqui fala assim: olha, os que têm fome e sede de justiça, eles serão o quê? Bem-aventurados, felizes. O que Deus está nesta manhã, queridos irmãos, convidando a mim e a você, é que mantenhamos comunhão com Ele, é que nos dediquemos ao estudo da Bíblia, é que nos dediquemos ao estudo da lição da escola sabatina, é que mantenhamos a nossa vida em oração com Ele, em comunhão com Ele, para a salvação de nossas almas. Muitos anos atrás, nós tínhamos dificuldades em adquirir a lição. Hoje você tem aplicativos da lição da escola sabatina. Você não precisa carregar a Bíblia Sagrada. Ali no aplicativo você já abre o livro sagrado. Você lê, você memoriza, você
alimenta a sua alma, você mantém comunhão com Cristo. Deus está falando para você e para mim: eu quero salvar vocês. Estudem, mantenham comunhão comigo, tomem uma decisão ao meu lado, sigam-me para a salvação de vossas almas. Amém? É isso que Deus está querendo dizer. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas olha, ter fome. Alguém aqui já passou fome pelo menos um dia? Quem aí já passou? Eu já passei também. Uma vez eu já contei esse vídeo, vou contar de novo para a honra e glória de Deus. Uma vez eu fui comportar num lugar e me disseram assim: não, você pode ir, lá tem restaurante, lá tem tudo. Não, cheguei lá, não tinha nada. Não tinha nada. E eu estava com uma fome tremenda. Você imagina, 25 anos, a gente come 7 horas da manhã, quando é 9 horas já quer comer de novo, né? E quando dá a hora do almoço você come, daqui a pouquinho você quer comer de novo. A digestão, o metabolismo é rápido, né? E eu com fome, andando naquela cidade, vendi livros, mas eu ia passando assim perto de um sítio, e a casa do homem ficava uns 3 quilômetros lá no fundo, mas bem perto da cerca havia um pé de mamão, e esse mamão estava amarelinho, né? Amarelinho. E olha, ele estava até picado de passarinho, assim, picado. Eu falei: se eu não colher esse mamão, o passarinho vai comer, né? Eu falei: olha, entre o passarinho e eu prefiro eu, né? E eu fui lá, eu não roubei o mamão, eu entrei no sítio, eu comi o mamão, fiz um favor para o dono do sítio, eu comi o mamão, eu abri o mamão, e meus irmãos, foi o mamão mais gostoso que eu comi na minha vida, porque eu estava com o quê? Com fome. O que faz, queridos irmãos, uma pessoa, um andarilho, um mendigo? Eu todo dia levo meu filho aqui no conselho tutelar, ele trabalha ali, ele é concursado da prefeitura, e ele trabalha naquele conselho tutelar, e eu levo e eu vejo um mendigo. E um dia eu passei, eu fiquei triste, fiquei comovido. O mendigo estava no lixo, tirando coisas que você e eu jogamos fora, e ele estava comendo aquilo, né? Comendo aquilo. O que faz uma pessoa comer um alimento que você jogou fora, né? O que faz? A fome. Ele estava com fome. E quando eu passei na hora do almoço, ele estava com o almoço, uma marmitinha, um suco na mão. Falei: olha, alguém deu uma comida para ele. Irmãos, a fome. Agora eu pergunto a vocês: o que dá sabor ao alimento? O que dá sabor ao alimento? Geralmente o pessoal fala tempero, o sal, mas é a fome. A fome, né? A fome. A fome, né? A fome. Irmãos, podem preparar o banquete que quiserem na sua frente, mas você já saiu de casa, já comeu pão, já comeu arroz, feijão, carne, comeu tudo que você tinha direito. Você chega lá na frente do banquete e vai olhar assim: que legal, banquete bonito, né? Mas quando você está com fome, o que acontece? Não precisa ter um banquete, um pão sem nada dentro. Você está com fome, você come aquilo que? Com vontade, porque você está o quê? Com fome. O que dá sabor ao alimento é a fome. Queridos irmãos, alguns nesta manhã podem estar ouvindo a mensagem e dizendo assim: olha, interessante, essa mensagem me tocou, o Espírito Santo tocou em meu coração, eu estou tocado. E outros podem estar dizendo assim: olha, poderia ter sido até melhor, né? Poderia ter sido melhor. Olha, ele pregou até mais ou menos, mas o som, não, aquela música lá também, não achei legal, eu faria de outra maneira. O que faz uma pessoa achar o sermão, né? Não só esse, mas outros que aqui tiveram, um banquete espiritual, e outros saírem criticando? A fome e sede da palavra de Deus. Deus então nos convida nesta manhã, queridos irmãos, a tomarmos uma decisão de mantermos comunhão com Ele, mantermos uma
Viva a comunhão com Ele, através da oração, através do estudo, através do conhecimento, né, do amor de Cristo a nosso favor, para que tenhamos o quê? A salvação para as nossas almas. Amém. Queridos irmãos, eu sou um homem muito ocupado, graças a Deus, muito ocupado. Para vocês terem uma ideia, eu preguei sermão no Novo Paraíso e preguei sermão no Sol Nascente. E não saí do quarto slide ainda. Estou necessitando para preparar o PowerPoint, não consegui preparar ele todo, né? Falta tempo. Mas, olha, eu vim aqui nesta manhã e de nada vai adiantar eu ter vindo aqui se não houver uma decisão da sua parte, ok? De nada vai adiantar as minhas palavras aqui nesta manhã se não houver uma decisão da sua parte, uma decisão em aceitar a salvação, em manter a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a salvação ela é simples, ela é de graça, ela é maravilhosa, ela está ao dispor de cada um de nós, e nós temos que abraçar esta salvação, para que não percamos as nossas almas, para que estejamos justamente com Cristo Jesus no céu, né? Para que estejamos com Ele no céu, vivendo eternamente, descobrindo coisas maravilhosas, coisas muito melhores do que nós temos aqui nesta terra. Nós nos dedicamos muito às coisas da terra, e isso é bom. Nós precisamos ter conforto, precisamos ter tudo aqui na terra, mas, queridos irmãos, não podemos nos esquecer das maravilhas celestiais que não subiu ao pensamento humano, nós não conseguimos descrever perfeitamente. O que Deus tem preparado para cada um de nós? Nessa manhã, eu quero saber quantos aqui estão dispostos a manterem a comunhão com Cristo Jesus para a salvação das suas almas. Amém. Eu também desejo manter a comunhão com Deus, com Cristo Jesus, para a salvação das nossas almas. E quando tudo isso acontecer, queridos irmãos, nós estaremos amparados nos braços do Senhor Jesus. O Salmo 23 diz assim: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai vir o tempo de angústia, olha, vai ser um tempo terrível, né? As pragas estarão sendo derramadas, existirá falta de água na terra, diversas pragas estão caindo sobre a terra, mas o Salmo 91 diz lá assim: olha, caiam 10 mil ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas tu não serás o quê? Atingido, né? Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás, e você estará protegido. Que Deus nos abençoe nesta manhã, a estarmos nos braços amorosos de Cristo Jesus, para a salvação das nossas almas. Amém. É o que eu desejo para mim e também para cada irmão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.